No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que nós conseguimos resolver o clássico problema do bode utilizando o VBA. Caso você se interesse por VBA, eu estou deixando no link aqui na descrição do vídeo um conteúdo bastante interessante para você aprender um pouco mais sobre essa ferramenta. O problema do bode, caso você não conheça, é um problema bastante clássico de matemática e lógica. Ele diz o seguinte, ele diz que existe um programa de TV em que nós temos 3 portas, e atrás de cada uma dessas portas você vai ter 2 bodes e um carro. O participante, então, ele escolhe uma das portas ao acaso, tentando, obviamente, acertar a porta em que está o carro. E aí, no nosso exemplo, vamos supor que ele vai escolher essa porta aqui do meio. O apresentador, que sabe o que tem atrás de cada uma das portas, ele vai abrir uma das portas que contém o bode. Então, por exemplo, o apresentador foi lá e abriu essa porta aqui, revelando, claro, um bode que está ali. Essa é a intenção. Nesse momento que ele revela o bode, ele pergunta para o convidado se ele quer trocar de porta, ou seja, se ele quer continuar nessa porta que ele escolheu e arriscar ter o carro ali, ou se ele quer trocar para outra porta que está fechada, buscando que o carro esteja nessa outra opção. A questão do problema do bode é justamente saber se faz sentido ou não fazer essa troca de porta, ou seja, se faz sentido continuar na porta inicial ou trocar para outra porta que ainda não foi aberta. Por mais que seja intuitivo que não faz sentido nenhum trocar, que na verdade as chances são as mesmas, trocando ou não, a pessoa aumenta muito a chance dela de ganhar quando ela faz a troca de porta. Existe uma explicação lógica para isso, que eu posso até falar no fim do vídeo. Existe uma explicação matemática para isso, só que hoje a gente vai achar uma solução aqui dentro do VBA. O que eu vou fazer para te ajudar a entender que faz sentido sim trocar de porta? Eu criei um programinha dentro do VBA, ou seja, eu criei ali um procedimento que ao executar nós vamos simular 10.000 casos desse aqui. São casos totalmente aleatórios. Por exemplo, o carro vai estar atrás de uma das 3 portas de forma aleatória, a pessoa vai escolher uma das 3 portas de forma aleatória, a porta que vai ser aberta pelo apresentador vai ser uma porta aleatória e a pessoa vai decidir de forma aleatória se troca ou não de porta. Nós vamos fazer isso para cada um dos 10.000 cenários que nós vamos simular e depois, quando a gente tiver 10.000 casos, nós vamos fazer uma estatística para descobrir se vale a pena ou não trocar de porta. Para isso, eu tenho essa planilha de apoio. Você percebe que são algumas informações bastante diferentes, algumas informações abreviadas, e essas colunas que estão coloridas são as colunas onde a gente vai povoar de informação. Aqui eu tenho 3 colunas voltadas ao conteúdo das portas. Você vai ver que eu vou colocar um conteúdo binário aqui, sendo 0 para o bode e 1 para a porta. Depois aqui vai ter a porta escolhida pelo convidado. Depois aqui vai ter a porta aberta pelo nosso apresentador. A decisão de troca vai estar marcada como sim ou não nessa coluna. Havendo troca de porta, vai aparecer aqui qual que é a porta escolhida no fim e o resultado, se a pessoa ganhou ou não. O código que vai ajudar a gente a fazer isso é esse código que você está vendo na tela. Eu vou passar por todos os pontos aqui, mas nós estaremos utilizando o VBA para um serviço totalmente aleatório. Por mais que o VBA, você vai ver, permite que você faça programação dentro do Excel, a gente acaba utilizando o VBA mais vezes para fazer outras coisas mais voltadas ao trabalho. Não tira o fato de que a gente pode utilizá-lo para fazer isso também. Então, olha só, eu criei uma sub é uma série de procedimentos, então nós vamos ter procedimentos que vão ser feitos enquanto esse código estiver rodando. Eu coloquei essa linha de código aqui para que eu consiga fazer geração de números aleatórios que vão ser distintos em cada geração. Então você precisa colocar essa linha. Caso você chame a função de números aleatórios que eu vou mostrar mais para frente e ela não gerar novos números, é porque você não colocou essa linha aqui. Depois eu faço a declaração de variáveis, nada para você se preocupar aqui, são variáveis que eu vou utilizar durante o código e eu vou falando para você delas conforme a gente for usando. Aí depois eu começo o código de fato. Perceba que eu faço um código aqui que eu uso uma ferramenta for. A for é uma estrutura que vai permitir você fazer iterações, ou seja, o mesmo procedimento, só mudando esse i no caso aqui, que é a minha variável de controle que eu estou alterando, várias vezes. Então eu estou fazendo o i valendo 1 na primeira interação, ele vai fazer tudo isso aqui para o i valendo 1 e depois lá no fim ele joga um next i, que é para eu ir para o i igual a 2. Aí ele começa de novo, faz tudo para o i igual a 2 e assim sucessivamente até o último número que vai ser 10.000.
Nesse caso, a última iteração que a gente vai ter. Então, a primeira coisa que eu faço um outro for dentro desse for, e daqui, quando a gente estiver dentro desse for, esqueça que nós estamos numa iteração. Pense que nós estamos fazendo cada uma daquelas linhas que estão ali. A primeira coisa que eu faço é um for, só que dessa vez eu estou variando o j, de 1 até 3, zerando esse vetor que eu estou chamando de porta. Esse vetor que eu estou chamando de porta é o resultado que eu vou ter do carro naquelas 3 primeiras colunas, como eu te falei. Aqui vai aparecer 0 para quando tiver o bode ou 1 para quando tiver o carro. Só que como isso aqui carrega da iteração anterior 1 em algum lugar, eu tenho que zerar todas elas de novo, para que eu tenha, entre aspas, bode atrás de todas as portas. Então eu coloco todas as portas com 0. Depois eu sorteio, nesse sort port, eu sorteio um número aleatório. Aqui é um ponto importante. Esse RND, que é o sorteio de número aleatório, um número randômico dentro do VBA, ele vai servir para fazer um sorteio de 0 até 1. Então ele sorteia um número de 0 até 1. Tem algumas técnicas tranquilas de matemática para você converter isso num intervalo, que não seja de 0 a 1, de números inteiros, mas para a gente eu não preciso fazer isso porque eu adaptei o meu processo para que eu consiga, a partir de um número aleatório de 0 até 1, saber se eu vou estar na porta 1, 2 e 3. E qual que é essa lógica? Essa lógica é que, caso o número seja até 0.3333, ou seja, 1/3, eu vou para a porta 1. Caso seja entre 0.3333 e 0.6666, é na porta 2. E caso seja maior que 0.666, é na porta 3. Para isso, qual que é o processo que eu fiz? Eu botei um outro for, do j indo do 1 até o 3, e pergunto se esse número aleatório é menor que o j sobre 3. Caso seja, eu vou colocar na porta j o número 1. Então, o que eu estou falando com isso? Vamos supor que o número seja menor que 0.333. É um 0.2, por exemplo. Quando eu rodo j valendo 1, j por 3 vai ser 0.33. Então, esse 0,2 vai ser sim menor ou igual que esse 0.33. Lá na porta 1, porque o meu j está valendo 1 nesse momento, eu coloco 1. Então, as outras portas estavam como 0, essa aqui também estava como 0 e vai valer 1, e aí eu resolvo o problema. Tanto que eu boto aqui um exit for, que é para ele não voltar de novo no for e fazer a mesma coisa para o 2 e para o 3. Caso o meu número aleatório esteja entre 0,33 e 0,66, por exemplo, é um 0,5, eu não fico aqui na primeira iteração, porque o meu j valendo 1, o meu número aleatório, que é 0,5, não vai ser menor que 0,33, eu dou um next j e refaço o problema com j igual a 2. Nessa iteração com j igual a 2, aí sim, o meu RND vai ser menor que o j sobre 3, que é 0,66, e aí eu fico aqui. Na porta 2 eu coloco 1 e saio do for. Então, esse caso vai funcionar para os 3 casos de porta, 1, 2 ou 3. Eu poderia fazer isso com um if, por exemplo. Eu poderia colocar, se o número aleatório for menor que 0,33, então, aí eu coloco, vai estar nessa porta. Aí depois eu coloco o tal do else if, para que não atendeu essa atribuição, eu vou para a próxima. Só que aí o seu código ficaria um pouco mais extenso. E aí eu optei por fazer dessa forma. Cada um faz de um jeito, mas eu acho que dessa forma fica muito mais elegante e fino o seu código, fica muito mais bonito também essa iteração. É interessante citar aqui, a matemática permite que a gente tenha essas sacadas. Então essa aqui é uma sacada matemática que você consegue facilitar o seu código. Aqui a gente está verificando 3 portas. Se a gente estivesse verificando 100 portas, você ia ter um if tremendo que não valeria a pena você deixar aqui dentro do seu código. Então, nesse momento do código, eu já sei em qual porta eu vou estar com o carro. Eu só não vou saber porque eu ainda só salvo as informações lá no fim do código. Ó. Eu só jogo esses dados para a planilha aqui no fim do código, então depois você vai ver isso na prática. Nesse momento, então, eu já tive a alocação do carro atrás de uma das 3 portas. Nesse momento, eu tenho que escolher na sequência qual porta a pessoa vai escolher. Para isso, de novo, eu faço um processo aleatório. Sorteio um número aleatório, comparo com aquele mesmo macete do j dividido por 3, tem um for aqui, e vai ter uma porta escolhida aparecendo ali na minha coluna de porta escolhida, nessa coluna D. A próxima etapa agora é abrir uma porta que não foi escolhida. Você se lembra que lá no processo a pessoa escolhe e o apresentador ele vai abrir uma porta que não foi escolhida. Qual que é o passo que eu resolvi fazer aqui nesse ponto? Pouco importa qual porta ele vai abrir. Então, se pouco importa, eu fiz a seguinte lógica. Eu peço para ele repetir da porta 1 até a porta 3, ou seja, ele vai procurar da primeira porta até a terceira. E caso, ou seja, se a porta
tiver um bode, ou seja, se o vetor porta para aquela posição for igual a 0, não se esqueça, quando tem 0 é porque tem um bode. E, além disso, a porta escolhida não for essa porta que a gente está analisando em questão, ou seja, se for diferente do J, J é a porta que eu estou olhando, eu vou abrir aquela porta. Então, por acaso, se eu tiver porventura escolhido a porta 1, ele já não vai passar aqui, ele vai para a porta seguinte. Se por acaso tiver o carro na porta 1, ele não pode abrir essa porta, então isso aqui vai ser falso. Então, quando esses dois forem verdadeiros, eu escolho essa porta e está resolvido. Então, nesse momento, eu abro uma porta e lá na minha planilha vai ter isso também. Depois, eu vou decidir aleatoriamente se eu troco de porta ou não. E qual que é a lógica que eu fiz aqui? De novo, eu sorteio um número aleatório. E se esse número for menor que 0,5, já que você tem que decidir entre sim ou não, se for menor que 0,5, a variável troca vai ser 0, ou seja, ele não vai trocar de porta. E caso seja maior, ele vai trocar de porta. Lembrando, são números aleatórios, então a chance dele trocar de porta ou não é uma decisão totalmente aleatória nesse caso aqui, como deveria ser para a pessoa que está participando lá também. Caso ele tenha que trocar a porta, ou seja, caso o troca aqui seja igual a 1, a minha porta final vai ter que ter um trabalhinho para eu encontrar essa porta. Então, como que eu fiz para trocar de porta aqui? De novo, eu vario da primeira até a terceira porta, e caso a minha porta que eu abri não for essa porta em questão e a porta escolhida não for essa porta em questão, aí eu troco de porta. Por quê? Porque eu tenho uma porta aberta, eu tenho uma porta escolhida. A última porta é uma porta que vai ser a porta que eu tenho que achar, ou seja, a porta da troca, porque ela não está aberta e ela não foi escolhida. Então, quando eu encontrar uma porta que não é a porta aberta e não é a porta escolhida, aí eu atribuo para essa porta final essa posição de porta, saio do fora, etc. Então, ele vai fazer essa iteração até encontrar essa porta em questão que não foi escolhida e não foi a aberta. Caso o troca seja igual a 0, ou seja, eu não preciso fazer a troca, a minha porta final vai ser a porta escolhida e aí eu não tenho nenhuma mudança aqui. E aí, por fim, o grande ponto de saber se a pessoa ganhou ou não é fazer essa conferência de que a porta, o vetor porta do porta final, lembrando que aqui vai aparecer um número de 1 até 3, tem que ser igual a 1, ou seja, tem que ter o carro nela. Então, eu rodo para ele me trazer a informação. Se o vetor porta desse número de porta final que eu estou escolhendo for igual a 1, aí o meu resultado vai ser 1, ou seja, a pessoa ganhou, senão o resultado vai ser 0. E depois de fazer tudo isso, eu guardo na linha i mais 1, porque eu estou fazendo a iteração do i igual a 1, ou seja, eu tenho que guardar a primeira na linha 2, por isso que eu estou somando i mais 1, todos esses dados aqui. E aí, com isso, eu vou ter os dados lá do problema. Eu vou rodar uma simulação só para você entender como que fica isso quando a gente joga lá na planilha e depois a gente faz as 10.000. Quando eu travo o meu código aqui e executo, aí ele salva para mim as informações aqui. Olha só o que eu tenho. Nesse exemplo que eu fiz, o carro está na primeira porta, nas outras duas eu tenho o bode. A pessoa escolheu a primeira porta. Olha aqui, ela escolheu a primeira porta, então ela escolheu a porta certa. O apresentador vai lá e abre a porta 2. A porta 2 que tem um bode, como você sabe. Na troca, a pessoa escolheu não trocar. Ou seja, ela continuou, a porta escolhida final é a porta que ela estava, que é a porta 1. E nesse caso, deu certo. Nesse caso, a pessoa fez bem em não trocar, contrariando a estatística. Lembrando que a gente vai fazer 10.000 simulações para que esses casos que fogem um pouco da estatística sejam diluídos nessas iterações. Mas nesse caso aqui, a pessoa ganharia ao fazer esse processo. Então, olha só que interessante esse primeiro caso. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou travar o meu código aqui, vou limpar essa linha e vou deixar as 10.000 iterações acontecerem. Então, eu vou fazer 10.000 casos para a gente dar uma olhada como que fica. Então, eu vou vir aqui, vou exibir macro, vou pedir para ele executar. Preciso tirar esse código aqui que eu tinha travado. Vou dar o next e aí o código vai rodando. E quando ele terminar, a gente vai ver qual que é o resultado. 10.000 simulações depois e nós estamos aqui. Foi um processo que levou em torno de 30 segundos, 20 segundos, então sem muitos problemas. E nós temos as 10.000 simulações colocadas aqui, daquele jeito que eu tinha falado para você que iam acontecer. A mesma lógica que eu tinha te mostrado naquela primeira linha acabou se repetindo para as outras linhas. Por exemplo, vamos ver essa linha aqui, por exemplo. Aqui o carro saiu na porta 1, a pessoa escolheu a porta 1, o apresentador abriu a porta 2, ela trocou, então ela trocou para a porta 3 e ela perdeu nesse caso. Esse outro caso aqui, o carro estava na porta 2, a pessoa escolheu a porta 2,
A porta aberta pelo apresentador foi a porta 1, ela escolheu trocar e nesse caso aqui ela foi para a porta 3 e perdeu. Então nós temos 10 mil simulações que devem trazer para a gente uma visão um pouco mais clara de se faz sentido ou não fazer essa troca. Então como que a gente vai medir se vale a pena fazer a troca ou não? Nós vamos fazer o seguinte processo. Aqui na coluna de troca está falando se a pessoa trocou de porta ou não. E aqui na coluna de resultado final está falando para a gente se a pessoa ganhou ou não. Se teve troca, aqui vale 1. Se a pessoa ganhou, aqui vale 1. É tão simples quanto isso. Eu vou utilizar algumas fórmulas do Excel para contabilizar quantos casos de cada um a gente teve. Então vamos lá. Casos em que teve troca e não teve troca. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um conte Cs nessa coluna aqui. Não teve troca é o 0 e teve troca é o 1. Então olha só, praticamente aleatório. De 10 mil casos, 5.004 a gente não trocou e em 4.996 a gente trocou. Totalmente aleatório, meio a meio, conforme a gente tinha previsto ali. Os casos em que a pessoa venceu é o caso em que na coluna H está como 1. Só que eu quero saber os casos em que a pessoa não trocou, ou seja, aqui é 0 e ganhou, aqui é 1. Então, como que é isso? É conte Cs. A pessoa trocou, aqui eu dou 1 igual a esse e o resultado ela venceu. Então, esse aqui é 1, certo? Então, eu estou contando quantos ao mesmo tempo na coluna F é esse número aqui, ou seja, ela não trocou, é 0, e quantos ao mesmo tempo na H, que é a coluna do resultado, é 1. Então, nós temos 1.804 casos em que a pessoa não trocou e venceu. Se eu jogar essa fórmula para baixo, eu tenho aqui os casos em que a pessoa trocou, ou seja, a coluna F passa a ser 1, e a coluna H é 1, ou seja, a pessoa venceu. A pessoa trocou e venceu. Nesse caso, 3.248. Agora nós vamos contabilizar os casos que a pessoa perdeu. É tão simples quanto eu copiar essa fórmula, só que ao invés de o resultado ser igual a 1, o resultado vai ser 0. E aí eu pego aqui e pego aqui. Então, olha só. Olha que interessante o caso que nós temos como resposta. Nós tivemos 5.000 casos em que a pessoa não trocou. Se ela não troca, ela vence em 1.804 casos, ou seja, é esse sobre esse. Se ela não troca, ela ganha em 36% dos casos. E aí nós tivemos 4.996 casos em que a pessoa trocou. E se ela troca, ela vence em 3.248, ou seja, 65% dos casos. E aí você tem que tomar a decisão. Você troca ou não troca? Eu troco, porque a chance de eu ganhar praticamente dobra. Nós vimos aqui que nas simulações em que teve troca de porta, 65% dos casos deu certo, e nas simulações em que não teve troca de porta, em apenas 36% dos casos deu certo. Então, o problema do bode, segundo o VBA, faz sentido sim a pessoa trocar de porta. E por que isso? É muito intuitivo a gente pensar que não faz sentido nenhum trocar de porta. Parece não ter impacto nenhum o apresentador ter aberto uma porta, ter visto um bode e com isso você fazer todo o sentido trocar de porta. Mas qual que é a lógica aqui? Quando o apresentador abre a porta, nós temos duas portas ali, em que uma está um bode e que em outra você tem o carro. Se você mantiver na porta que você está, você espera ter um carro atrás daquela porta, significa que lá na primeira escolha você acertou o carro. Então, naquele momento, você tem 1/3 de chance de estar certo, caso você mantenha a porta que você está. Caso você troca de porta naquele momento, ou seja, tem duas portas e você vai trocar de porta, significa que você espera estar indo para a porta que tem um carro, ou seja, naquele momento você está numa porta que tem um bode. E para você acertar a porta que tem um bode, significa que lá no momento de escolha, você escolheu um bode e para escolher o bode você tinha 2/3 de chance. Então por isso que faz todo sentido você trocar, porque vale nesse caso você ter feito a escolha errada no começo. E a escolha errada no começo é 2/3, enquanto a escolha certa no começo é 1/3. E você ganha com a escolha errada nesse caso quando você troca de porta. Então era esse o conteúdo que eu tinha para te mostrar. Aqui é um uso totalmente aleatório do VBA. O VBA é usado para fazer programação, mas nesse caso a gente resolveu um problema clássico utilizando programação também. Se você gostou do que eu mostrei aqui, ou seja, se você gostou de ver o VBA sendo utilizado para resolver problemas de programação, que podem ser assuntos aleatórios, como eu mostrei nesse vídeo, no caso do problema do bode, ou podem ser problemas realmente densos do seu trabalho ou da sua faculdade ou algo do tipo, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo, onde eu te mostro como que você consegue se transformar numa pessoa que vai fazer códigos como esse que eu mostrei aqui, de uma forma simples e sem dificuldade. Espero que tenha gostado do conteúdo, nós nos vemos por aí e até mais.